Olá, estamos de volta com o Jornal da Manhã, com o nosso segundo bloco de informações, trazendo notícias sobre Maceió, Alagoas, o nosso Brasil. E a gente vai estar entrevistando aqui a nossa querida psicóloga, a doutora Paula Mello. Doutora Paula, seja muito bem-vinda aqui ao Jornal da Manhã em 100,7 e tratar de uma temática tão importante que é a questão dos tabus, né? Da questão desse exame de novembro, não é isso, Natália? É muito tabu em relação a essa temática. A gente vai estar falando na manhã de hoje um pouquinho sobre essa questão e as questões emocionais que envolvem essa questão da saúde do homem, não é, doutora Paula? Bom dia, agradeço o convite. Sim, vamos falar sobre esses tabus, esses preconceitos, né, e o que isso leva ao homem a não fazer esse exame que é tão fundamental para ele ter uma qualidade de vida melhor, né? A gente está no mês de novembro, Natália, doutora Paula, e a gente sabe que é um mês dedicado, né, alusivo à questão da intensificação da campanha do exame, né, do exame de próstata. E a gente vê, não é, doutora, assim, muita piada em torno da questão do exame de próstata, ou seja, tem muito meme também no WhatsApp, tem muita brincadeira, e isso termina refletindo diretamente na vida do cidadão, daquele homem que chegou na idade adequada de fazer esse tipo de exame, que é basicamente também o exame do toque retal, e aí a questão da masculinidade afetada, daquele homem heterossexual que diz assim, vou ser menos homem, você é menos viril por causa da questão do exame do toque retal. Psicologicamente, emocionalmente, como é que boa parte da população masculina trata dessas questões, doutora Paula? Vai depender muito, né? Vai depender da criação que ele teve, vai depender se ele realmente é um homem que ele busca informação. O preconceito vai ter, como você bem falou, né? Existem memes, existem brincadeirinhas relacionadas a isso, de que o homem que é homem ele não faz esse tipo de exame. Porém, a gente bem sabe que cedo ou mais tarde ele vai ter que passar por isso. Então, ele vai passar de uma maneira que seja uma maneira preventiva, ou ele vai passar por uma maneira que seja para cuidar ou curar algo que ele já esteja instalado nele. Realmente a gente vê essas questões, né, do câncer de próstata, e ali tem um segundo momento, né? Tem um período que você faz os exames, que você tem que ser educado a fazer esses exames tão necessários, mas ali tem um momento posterior, caso tenha um diagnóstico da doença, uma questão de um tratamento. Como é que fica, doutor, essa questão psicológica, emocional desse paciente diante dessa questão tão importante, né, que é essa questão do novembro azul, que a gente bate tanto na tecla ano após ano? A gente bate tanto na tecla, mas se a gente analisar, não tem muitas propagandas em relação a isso. Né? Se você analisar o Outubro Rosa, tem muitas propagandas, né, que fala mais sobre isso, incentiva, na verdade, né, sobre isso. Novembro Azul, você mal vê, né, propagandas que incentivam o homem a procurar fazer o exame, a procurar se informar. Né, em relação ao que desenvolve pós o homem descobrir se ele realmente tiver, né, o câncer. O ideal é ele ter uma ajuda psicológica antes. Né? Por quê? Porque antes, ele procurando um profissional da área da saúde mental, ele vai tentar e ele vai procurar entender melhor os preconceitos que ele tem, as crenças negativas que ele guarda nele. Né? Então, ele vai procurar descobrir o que realmente acontece na questão da ansiedade que ele sente, da fobia que ele sente, no medo que ele sente de fazer esse exame de toque retal, né? Então, assim, esse tabu não é só de hoje, esse tabu é antes. Hoje ele é bem mais falado tranquilamente, né? Antigamente não era. Hoje, pronto, você, como pai, certamente você vai educar teu filho não só a questão da sexualidade em si, mas também dos cuidados que ele vai precisar ter na saúde física e mental, né? Isso, os dois agregados. Não é só cuidar do corpo, né? A gente precisa também cuidar da mente. E é lógico que quando você descobre um processo, um diagnóstico desse, né, certamente você vai desenvolver alguns transtornos. Então, antes que você desenvolva esses transtornos, é bom que você esteja bem acompanhado, seja bem acompanhado. Doutora Paula, você tocou no assunto que trata-se de criação, formação. E isso é um tema que a gente gosta bastante aqui no Jornal da Manhã, que a criança de hoje,
o reflexo, né, da companhia, dos ensinamentos, do adulto que está próximo dele no dia de hoje, né? A gente sabe, por exemplo, a importância da questão do exame, do toque retal, do Novembro Azul e, por exemplo, o homem hoje que tem esse preconceito, que não realiza esse tipo de exame, é porque teve que tipo de formação na infância, carregou quais preconceitos, o que foi repassado para essa criança, para esse adolescente, e hoje, né, para que esse erro não se reflita, né, novamente em uma nova fase, em uma nova criação de uma nova geração que está sendo construída, constituída pela nossa população. Quais os erros do passado que não podemos cometer em relação à criação, à formação? É exatamente o diálogo, ter diálogo aberto com o teu filho, né? Ter diálogo aberto, sentar, conversar, não só sobre ser homem, mas o que é ser homem, né? Ser homem também não é cuidar da saúde, né? Do que vale você ser homem e estar passando por um processo de um diagnóstico no qual você foi negligente. Então, senta com teu filho, conversa com ele, não só sobre o sexo em si, né? Normalmente os pais incentivam muito seus filhos, principalmente quando é homem, a namorarem cedo, né? A ter relações sexuais cedo. Então, senta com ele também e fala sobre a prevenção, né, de algumas doenças, principalmente quando ele começa a vida ativa sexual, né? Normalmente, lá atrás, os pais não tinham, né, esse diálogo aberto com os filhos, porque também não tiveram, né? Hoje se é mais aberto por ter acesso à internet, né? Querendo ou não, hoje em dia é mais fácil, né? A escola está mais também aberta a falar sobre isso, mas eu sempre falo, é fundamental que você como pai ou você como mãe, sente com teus filhos e falem sobre o desenvolvimento dele como criança, adolescente e adulto. E quando chegar na fase adulta, principalmente, falar sobre esses exames que ele vai ter que realizar. Doutora Paula, é uma sementinha na prática que você planta ali na infância, na adolescência, e você vai colher isso lá na frente, na vida adulta do cidadão. E, Natália, para você ver como essa questão do preconceito, do machismo, que é algo enraizado, infelizmente, na nossa cultura, há pouquíssimo tempo, né, tinha aquela questão do homem ser homem, né, ele iniciar sua vida sexual ativa muito cedo, ali um pai, um tio, um primo levava para um ambiente promíscuo, para uma casa de prostituição, enfim, tinha aquela iniciação sexual muito cedo, precoce, sem nenhum tipo de afeto para com a parceira. Ou seja, a gente vê isso é o reflexo de uma sociedade doente, pode ter certeza. A gente vê hoje o que acontece com os homens de hoje, é reflexo de uma adolescência, de uma juventude, aspas, com uma libertinagem sem tamanha, com esse incentivo da prática sexual através da prostituição, da promiscuidade. Ou seja, isso a gente vê o que reflete o homem de hoje, esse homem presente na nossa sociedade, é o que ele vivenciou lá atrás. Ou seja, é uma questão cultural, histórica, como a doutora Paula muito bem colocou aqui. E uma negligência muito grande em outras questões, outras frentes da vida, né? Então, existem dados que dizem que os homens eles são muito menos propensos a cuidar da sua própria saúde, e isso principalmente quando se diz respeito à saúde mental. Então, essa questão de ter acompanhamento psicológico, de ter esse cuidado, hoje, muito provavelmente, as coisas estão mais fáceis, e isso depende muito também até da classe social do indivíduo, do tempo, de como ele, quais são, até a formação dele, eu acho que isso influencia muito. E aí a senhora tocou num ponto importante, que é, caso ele venha a descobrir, seria muito interessante que ele já tivesse um acompanhamento prévio, né? O que muito provavelmente também é muito difícil, porque o homem ele ainda tem essa dificuldade de reconhecer a necessidade de fazer um tratamento terapêutico, de fazer realmente um acompanhamento. Mas aí a gente passando para o ponto do diagnóstico, então, aquele homem ele descobriu o diagnóstico, ele precisa fazer o tratamento. Quais são as reações mais comuns, assim, o que é que passa, né, pela cabeça desse homem, o que é que ele precisa fazer a partir do diagnóstico para começar esse tratamento conjunto, né, com o tratamento físico, com o tratamento realmente da saúde emocional dele, para que ele consiga passar pelo tratamento de uma quimioterapia, de radioterapia, com um pouco mais de resiliência.
Normalmente ele se culpa, né? Normalmente ele vai passar pelo estágio de raiva, negação, culpa, muita Aqueles culpa. estágios do luto que fala, né? Por quê? Porque ele vai entender que ele negligenciou a própria saúde, quando ele poderia ter evitado essa situação, né? Muitos dos homens, como você falou, ele já tem esse tabu da terapia em si. Então, o que é que eu oriento? Se você que é homem percebe que você tem uma dificuldade na aceitação de fazer esse exame, ou qualquer outro tipo de exame, ou tendo mesmo qualquer outra dificuldade, procure uma terapia. Você procurando uma terapia, você vai estar bem mais preparado para qualquer evento que possa vir acontecer na sua vida. Então, assim, normalmente um homem que descobre que ele, infelizmente, chegou ao ponto de estar com câncer de próstata, o que vai acontecer? Ele normalmente vai desenvolver uma depressão aí, se ele não procurar um tratamento adequado. Por quê? Porque vai afetar a família, vai afetar a relação que ele tem com a esposa, né, porque a gente bem sabe que um câncer de próstata, ela afeta, né, a parte sexual, então, certamente vai ter alguns atritos com a esposa. Então, se ele tiver bem trabalhado, ele vai conseguir também trabalhar a relação dele com a sua companheira, assim como o contexto familiar também não vai ser danificado, né? Porque se os dois que são a base, ele não consegue se manter no diálogo ali e entender o que estão passando, certamente vai refletir nos filhos. Você falou essa questão de família, e como é que a psicologia entra nesse suporte para além do paciente? Buscar entender o medo que ele tem, né, e o que está relacionado, e quem está relacionado. Se for um medo relacionado a afetar, né, o ponto sexual, a relação que ele tem com a esposa, a gente normalmente busca também colocar essa esposa na terapia, né, fazer com que ela participe também, para que ela entenda o processo que o seu companheiro está passando. Não é só a questão que ele precisa entender o que ele está passando. A companheira também precisa entender o que ele está passando, para também poder ter uma relação melhor e um convívio tranquilo. Doutora Paula, você falou da importância da terapia, e aí existe o preconceito dentro do preconceito. Ou seja, tem esse preconceito inicial da questão do homem, da questão do exame de toque, do exame de próstata, enfim, são várias questões. E aí o outro preconceito dentro desse preconceito é o quê? A procura, a busca pela terapia. Muitos dizem logo, eu não sou louco, eu não sou maluco, não preciso de terapia. Exatamente, Natália. Ou seja, tem uma linguagem coletiva de massa, né? Advento da ignorância, diga-se de passagem, que fala justamente isso. Eu não sou louco, eu não preciso, para que isso, por que isso? Ou seja, fala um pouquinho para a gente da importância da terapia, da importância de um psicólogo na vida de cada cidadão, e principalmente para quem passa por uma dificuldade, ou quem está vivenciando uma dificuldade como essa, por favor. Todos nós perdemos um pouco o controle em algumas vezes, né? Seja no trânsito, seja na educação com filhos, seja na vida profissional. Certamente todos vamos passar por isso. A terapia vai servir justamente para isso, para que você tenha um autocontrole em situações na qual você não achou que iria vivenciar. Então, como eu lido com a situação em que eu sou pega de surpresa? Então, a terapia vai servir para que você tenha resiliência em algumas situações que podem vir a ocorrer na tua vida. Então, ela é necessária, ela não é questão de, eu não vou procurar porque eu não estou doido. Muitas vezes, não é questão não é questão de você estar doido, é questão de você precisar de uma ajuda profissional para saber lidar com algumas situações, até mesmo cotidianas. Se conhecer melhor, até mesmo lidar com o estresse diário que muitas pessoas têm. Estresse, seja no trânsito, seja no setor profissional. Então, trabalhar também, às vezes, até esse comportamento que se julga ser normal. E não é normal. Às vezes, se você escutar um feedback de alguém que é mais próximo, você vai entender a necessidade de auto se conhecer e auto se trabalhar. Doutora Paula Mello, psicóloga, quero agradecer demais a sua participação aqui no Jornal da Manhã, num bate-papo, numa conversa tão esclarecedora, né? São tantos tabus na nossa sociedade, e ao passo que deixa um espaço para suas considerações finais, doutora Paula.
Bom, o mês de novembro, hoje é o dia mundial, né, o dia 17, hoje é o dia mundial do câncer de próstata. Então, para você que é homem, não fique dentro desse preconceito, porque cedo ou mais tarde você vai necessitar passar por esse exame, seja ele de uma maneira preventiva ou seja ele de uma maneira que você vai precisar curar alguma coisa, né? Curar o câncer. Então, para que você não passe por essa situação, se previna e deixe os tabus de lado, deixe os preconceitos do lado, pesquise, procure saber como é feito o exame. Não demora nada, é rápido, é simples. E, às vezes, o que está na tua cabeça é o que é mais difícil para você lidar do que o simples exame que você precisará realizar cedo ou mais tarde. Doutora Paula Mello, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Manhã, esse bate-papo, essa conversa tão esclarecedora. Ao passo, não é, Natália? Que a gente convida a doutora Paula para estar aqui em outras oportunidades, falar de outras temáticas tão importantes quanto essa também. Obrigado, Natália, obrigado, Claudio Stone, Menino Maílson nas ruas de Maceió, junto com Geraldo Salgueiro. Muito obrigado a todos vocês e até segunda-feira, dia 20 de novembro, se Deus quiser. Tchau, tchau, ouvinte, até segunda.